Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Olá, meus queridos irmãos, graças a Deus estamos de volta para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Prazer muito grande de estar podendo conversar com vocês. Agradeço a Deus por essa ferramenta, que é a internet, que a gente mesmo distante, mas estamos pertos com a presença do nosso Deus. E como vocês sabem, nós estamos estudando sobre a oração, um tema muito oportuno, um tema gratificante, um tema que nos enriquece, que nos fortalece muito. E nós já vimos o que é oração, como ela deve ser feita. E vimos também a oração e a queda, que foi aquela tragédia com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando Deus traçou um plano para aquele casal e eles se desviaram. Erraram, o casal errou o alvo. E foi uma tragédia que atingiu toda a humanidade. Nós sabemos dessa triste história que afeta a gente até hoje, Foi o pecado. Mas hoje a gente vai ver uma lição diferente da história de Adão e Eva. Adão e Eva, eles fugiram da presença do Senhor. Até se esconderam da presença do Senhor. Por quê? Porque desobedeceram. Porque pecaram, porque não foram obedientes ao Senhor. E a lição de hoje a gente vai ver uma pessoa que teve um comportamento totalmente diferente. A gente vai estudar sobre a vida de um homem que foi obediente, temente ao Senhor e que até hoje serve de referência para a gente. A gente vai estudar hoje a oração de Abraão. Olha, Abraão, todo mundo sabe, conhece. Eu sei, vocês da minha classe sabem muito bem. Quem foi Abraão? O homem considerado pai da fé. O homem que Deus disse assim, que ele era amigo. Olha, Deus dizer que é amigo daquela pessoa. Então a gente vai ver a diferença quando a gente obedece a Deus e quando a gente não obedece. Quando a gente obedece a Deus, a gente vai ver o relato dessa história, desse grande homem, Abraão. E a nossa lição hoje está baseada no livro de Gênesis, nos capítulos 11, 12, 13, 15, 18 e 19. Vocês podem ler aí para se inteirar mais ainda dessa lição grandiosa, maravilhosa para a nossa vida. E o textuário, e Lucas também, 13, 3. E o textuário Gênesis 18, 32. Isso aí a gente pode ler agora juntinho, não podemos? Abra sua Bíblia aí, Gênesis 18, 32. Vamos ver o que diz? Diz assim, olha. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então, a gente vai ver aqui no decorrer dessa lição por que Abraão falou assim com Deus, questionando Deus. E hoje a gente vai ver a oração de Abraão, mas a oração de intercessão. O que é intercessão? Intercessão é quando a gente se propõe a orar por alguém, a interceder por outros.
Então, Abraão fez uma oração por alguém, por uma família. Que se não fosse a oração de Abraão, com certeza esta família teria morrido. Mas veja como é bom quando a gente obedece ao nosso Deus, quando a gente procura andar nos caminhos do Senhor, como a gente tem uma vida de oração, a gente vence as dificuldades, a gente tem coragem, a gente tem ânimo e a gente recebe muita bênção de Deus. Vamos lá, a nossa lição? O nosso escritor é um pastor, uma lição grandiosa para o nosso aprendizado. A história da redenção teve início com um homem chamado Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus. Veja como essa história de Abraão é belíssima, porque dessa história ela chegou até a gente, através de Jesus Cristo, né? Nos redimindo dos nossos pecados. Que maravilha, né, meus irmãos? E Deus também lhe fez uma promessa. Deus fez uma promessa de fazer dele pai de multidões. Ele disse a Abraão: você vai ser pai de uma grande nação, de multidões. Abraão, então, reuniu tudo o que possuía e com sua esposa Sara e o sobrinho Ló, partiu em direção à terra, até que surgiu, a terra que o Senhor havia de lhe mostrar. A gente se lembra daquela história quando Deus disse que Abraão saia da sua terra, da sua parentela, e você vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Abraão podia questionar, né? Não, mas Abraão já estava bem instalado na sua terra, muito bem de vida, um homem rico, próspero. Ele poderia dizer, mas e para onde? Mas olha como é bom ser obediente. E Abraão fez tudo o que o Senhor mandou. Então, Abraão reuniu tudo o que possuía e com sua esposa Sara e o sobrinho Ló, partiu em direção à terra que o Senhor lhe havia de lhe mostrar. Tudo estava indo relativamente bem, até que surgiu uma disputa entre os pastores de Abraão e de Ló. Teve uma disputa, um desentendimento lá, né? E então teve essa disputa, e eles então tomaram a decisão de se separar. Abraão ficou na terra de Canaã, enquanto Ló se mudou para a cidade de Sodoma. Teve aquela disputa entre os pastores e eles se separaram. Um foi para um lado e outro foi para o outro lado, né? Abraão não queria esse desentendimento entre os seus servos. O problema foi que a cidade que Ló escolheu para viver ofendeu a Deus com o seu pecado. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? A gente sabe também dessa história, não é? Sodoma e Gomorra, o que era que estava acontecendo naquela cidade? O povo estava em pecado, perversão sexual. De fato, este pecado fica evidente quando os anjos de Deus visitaram a cidade, foram cobiçados sexualmente. Entretanto, as Escrituras Sagradas revelam que, além da luxúria, havia um espectro muito maior de pecados sendo cometidos. Além da luxúria, de práticas repugnantes, havia arrogância, ganância, indiferença para com os pobres e necessitados. Veja como era aquele lugar, mergulhado no pecado. E a gente sabe que Deus, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado, né? Aonde tem pecado,
Deus não faz parte. Abraão iniciou um processo de negociação. Quando Abraão soube que Deus iria destruir Sodoma, Abraão ficou preocupado. Porque quem estava lá, naquela terra, era exatamente Ló, que era seu sobrinho, com a família dele. E ele ficou muito preocupado. Então, Abraão iniciou um processo de negociação com Deus, que se tornou um caso clássico de oração intercessória. Foi quando Abraão orou, pedindo a Deus por aquela família. Abraão aproximou-se de Deus e perguntou. Chegando-se, Abraão disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa das 50 justos que ali estão? Em seguida, Abraão acrescenta: longe de ti fazer tal coisa. Ele perguntou, ele questionou: se por acaso tiver 50 justos, você vai destruir? Mas ele reconheceu logo: longe de ti, né, fazer tal coisa, porque o nosso Deus é Deus de amor, é Deus de justiça, é Deus da verdade. A expressão longe de ti é a tradução da palavra hebraica, que significa um ato profano, uma desonra, um ato desqualificado. Seria como se Abraão estivesse dizendo para Deus: matar os justos junto com os iníquos é uma coisa que não combina com o Senhor. É algo que desqualifica o Senhor como Deus. Então, a gente vê aqui como Deus, ele é fiel, né? Ele cuida, mas é preciso, meus irmãos, que a gente tenha vida íntegra, vida de comunhão com Deus, vida de oração, afastado do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Veja que lição que Abraão nos dá aqui. A preocupação dele, né, com seu sobrinho, sua família, para que eles não venham morrer. E ele questiona Deus. Quero chamar sua atenção para o fato de o quanto o coração de Abraão é corajoso e o quanto ela pode orientar nossa vida de oração. O que podemos aprender com a oração de Abraão? Abraão foi corajoso, não foi? E o que é que a gente pode aprender dessa oração de Abraão? O que é que a gente pode tirar para a vida da gente? Será que a gente, na hora da dificuldade, do problema, a gente foge? A gente se esconde? Ou a gente enfrenta o problema, confiando que Deus está com a gente? E o que é que a gente aprende com a oração de Abraão? A primeira coisa que a gente vai aprender é que a oração é travar uma relação dialógica com Deus. A primeira coisa que a gente, nessa lição, a gente precisa aprender, que a gente precisa travar. O que é travar? É agarrar, é se apegar, é crer, é confiar, é unir-se a Deus. Foi assim que Abraão fez. Vimos na primeira lição que um dos objetivos da oração é abrir espaço para Deus. Mas aqui o que estudamos, observando, é justamente o contrário. É Deus quem abre espaço para Abraão. O que fica patente é que o Criador Todo-Poderoso permite que a sua criatura amada se apresente, se expresse e se comprometa.
Deus não reclamou e não repreendeu Abraão. Deus abriu espaço para o diálogo. A gente sabe que Deus sempre está aberto para ouvir as nossas petições. Sempre. Criamos nisso. Como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? Ele apresenta aqui para a gente 3 maneiras. Ele diz que Deus fala por intermédio das Escrituras Sagradas. Sabemos disso, né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós lemos: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Isso é 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, a palavra de Deus, ela nos inspira, né? E quando a gente está lendo a palavra, Deus está conversando com a gente. A gente precisa, como já vimos aqui, abrir espaço, dar espaço para Deus, para que Ele possa nos usar através do Espírito Santo, né? Ele possa nos usar, nos encher de coragem, de fortaleza, e que a gente viva uma vida de oração. O outro, Deus fala por meio de pessoas capacitadas. Quem é que já recebeu uma bênção? Quem não já ouviu algo de alguém que você diz, poxa, aquela pessoa é de Deus, que traz uma mensagem verdadeira, que impacta a gente, né? Não tem gente assim? Tem sim. Né? Quantas pessoas, quantos líderes na Bíblia, quantos homens, quantas mulheres que Deus falou através deles. Quantas vezes Deus já usou pessoas que Ele mesmo chamou e capacitou para falar aos nossos corações? Centenas de vezes, não é mesmo? Isso aí a gente sabe. E a gente precisa ser pessoas assim, né? Quando alguém, irmão ou irmão, ore por mim, é porque confia na sua oração. Vê que você tem vida de oração. Isso é muito importante. O terceiro ponto é Deus fala por meio das circunstâncias. Fala por meio das circunstâncias. Especialmente por meio da dor. O rei Davi reconhece a mão de Deus em meio às experiências dolorosas da vida. Ele disse: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Salmo 119, 65. Então, Deus fala conosco através de tantos momentos na vida da gente, né? Da dor, na alegria também, né? Como Deus é presente na vida da gente. Isso é muito bom. E outra coisa que a gente aprende com a oração de Abraão. A gente viu no primeiro momento que a gente precisa travar, né? Travar é estar perto, se agarrar, confiando que Deus vai responder a nossa oração. E o outro ponto é precisamos reconhecer que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Que bênção! A gente ter um Deus desse na vida da gente. Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. Entretanto, ao mesmo tempo em que reconhece que Deus é justo juiz, toma a decisão de descer aos abismos da misericórdia divina, oferecendo a cada vez um número menor
pela salvação da cidade. A verdade é que orar contando apenas com o juízo de Deus pode nos levar ao desespero, como também orar levando em conta apenas a misericórdia de Deus pode nos fazer acolher o pecado como coisa natural e aceitável diante de Deus. Deus deseja poupar a cidade, mas quer ao mesmo tempo encontrar pelo menos 10 seres humanos justos. Deus quer perdoar, mas é necessário que haja arrependimento. Jesus disse para os seus discípulos: eu vos digo que não, antes de não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Deus é justo, né? Quando Abraão pergunta: ó Senhor, se tiver 10, se tiver o número que tiver ali de salvo, você vai destruir com os outros? Não, Deus é justo, jamais ele faria isso. Então a gente precisa reconhecer, né, que em todo tempo ele é misericordioso e ele é justo. Travar, né, confiar, se apegar, confiar que ele é justo. E o outro ponto é: Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos repreende. Olha o que a gente tem que aprender. Nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas sempre nos repreende. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Aparentemente, a intercessão de Abraão por Sodoma tenha sido em vão. A cidade estava fechada dentro de um mal total, paralisante, sem ter nenhuma chance de voltar atrás. Acabou encontrando o destino que semeou. É assim também quando oramos por alguém, na expectativa que se arrependa e que abandone os seus maus caminhos, mas nem sempre é como desejamos. Entretanto, quando oramos, Deus sempre faz alguma coisa que nos surpreende. Deus nos surpreende todo instante e toda hora. O importante é de sermos obedientes à sua palavra. Gostaria de encerrar essa lição, que a gente coloque na vida da gente, que a gente tire, por exemplo, este homem, Abraão, que intercedeu e que Deus o ouviu. E é o mesmo Deus, gente, ele está hoje com a gente. Vamos encerrar aqui, olha. A oração corajosa de Abraão pode não ter poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição. Por isso, nunca pare de orar. Deus sempre surpreende no final. Que Deus nos abençoe, que a gente coloque tudo isso que a gente viu aqui em prática. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pela Tua palavra, porque é através dela que nós aprendemos a como ter uma vida íntegra diante de Ti, Senhor. Que lição maravilhosa com o exemplo deste grande homem Abraão, Senhor. Faz com que a gente, toda a nossa vida, a gente tenha vida de oração. Tudo isso eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.